Bom dia a todos. Vamos para o nosso devocional. Espero que vocês estejam sendo edificados, fortalecidos na fé, através dessas mensagens rápidas que nós estamos ministrando na vida de cada um, porque nós estamos sendo abençoados e nós esperamos que vocês também sejam abençoados, juntamente conosco, tá bom? Hoje nós vamos ler o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, do versículo 1 até o 20. Vamos então iniciar? Irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que fizemos a vocês não foi inútil. Apesar de termos sido maltratados e insultados em Filipe, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar o Evangelho de Deus, a vocês, em meio a muita luta, pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que a nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para ganância. Deus é testemunha, nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês, quer de outros. Vamos parar aqui no versículo 6. Essa carta ela destaca muito a integridade e o amor pastoral de Paulo, Silas e Timóteo. Eles estavam pregando o evangelho sobre grande perseguição entre falsos mestres, focando tão somente em agradar a Deus e não aos homens. E esse versículo que lemos aqui, do versículo 1 até o 6, Paulo defende a sua motivação. Qual a motivação que nós pregamos o evangelho? Com qual motivação? Paulo estava afirmando que, apesar de maus tratos, em Filipos pregou com coragem e não usou de engano, não enganou ninguém, nunca, não usou de ganância, tá? E muito menos bajulação, não bajulou ninguém, viu? Mas ele buscou apenas na aprovação de Deus. É isso que nós temos que fazer. Não temos que buscar aprovação nem aplausos de homens, mas é Deus que nos aprova. Vamos agora do versículo 7 até o 12. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos quando estávamos entre vocês. E como uma mãe que cuida dos seus próprios filhos, sentindo assim tanta afeição, decidimos dar a vocês não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus a vocês. Tanto vocês como Deus são testemunhas. Olha, ele colocou Deus como testemunha. Interessante, né? De como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. É porque não adianta a gente pregar o evangelho e não dar testemunho, como tem muitos fazendo por aí. Pregando, mas não vivendo. Confessam que conhecem a Deus, mas não negam com as suas obras, enganando, né? E Paulo está dizendo que não foi enganador. Ele descreveu seu ministério como afetuoso. Olha a afeição. Ele comparou-se a uma mãe que amamenta a sua criancinha, o seu bebê.
E é um pai que exorta e consola seus filhos na fé. Eles não apenas compartilham o evangelho, mas suas próprias vidas. Com qual intenção que o pai exorta? Com qual intenção que o pai consola? Com qual intenção que ele dá exemplo aos filhos? Com a intenção de que os filhos venham crescer e serem pessoas boas, pessoas frutíferas na obra de Deus, cresça na graça e no conhecimento, não só em estatura. Então, Paulo estava se colocando aqui como mãe, amamentando, e como pai que ensina os seus filhos. Que coisa linda, coisa maravilhosa, né? Vamos então agora ler do versículo 13 até o 16, que diz assim, olha, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, os que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados sobre eles. Finalmente, sobre eles veio a ira de Deus. Olha só, os judeus escolhidos por Deus para pregar em todo o mundo, eles rejeitaram os gentios e perseguiram Paulo e os demais que estavam pregando aos gentios. Estranho, né? Quantas pessoas defendem a sua igreja, a sua denominação, é contra outros, é contra isso, é contra aquilo. Jesus falou que quem não é por nós é contra nós. Mas quem é por nós, não é? Nós temos que estar firmes na palavra de Deus. Então é o seguinte, Paulo faz, do versículo 13 até o 16, onde lemos, Paulo faz elogios à igreja por receber sua mensagem como uma verdadeira palavra de Deus e não de homens, e por imitar as igrejas da Judéia ao sofrer perseguição dos seus próprios conterrâneos. Eles estavam enfrentando isso sem parar. Não pararam por nada, né? Agora vem aqui o versículo 17, encerrando, do 17 até o 20. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança? Quem é a nossa alegria? Quem é a nossa coroa? Em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Que coisa linda! Como que ele encerra essa carta dizendo para eles, né? Ele expressa a sua profunda saudade e o desejo intenso de vê-los novamente, mencionando que Satanás impediu suas tentativas de retorno. Ele finaliza chamando-os de sua esperança, alegria e coroa de glória
na vinda de Jesus. Que lindo, né? É quando nós ministramos a palavra de Deus que as pessoas recebem com alegria. Bom, gente, essa carta também tem a finalidade de exortar, né, os líderes espirituais. Ela motiva líderes espirituais a serem motivados pelo amor genuíno, trabalho árduo, constante, né, buscando sempre a aprovação divina, em vez de reconhecimento e aplauso humanos. Tem muita gente procurando essas coisas, mas a nossa glória está no céu, tá? E onde nós esperamos o Senhor Jesus. Vamos ficar firmes e abundantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.